nem faz tanto tempo assim. E acredite se quiser, né? Principalmente por conta da sua idade aí. Acredite se quiser, tudo que existe hoje no formato digital, um dia existiu de verdade. Um dia você pôde pegar, sentir o cheiro. Sabe que o digital tem isso também, né? A gente não sabe mais o cheiro da música. Antigamente, quem gostava de vinil sentia aquele cheiro de plástico, o cheiro do papel, do encarte, né? Da capa do LP. Era muito diferente do que tem hoje. Hoje você gosta de uma música, você só tem que gostar da música mesmo. Antigamente você gostava da música, do cheiro, da capa. Você gostava de tudo que envolvia aquilo que chamava a sua atenção. Então é justamente sobre isso que a gente vai falar, sobre essa diferença do passado na questão analógica, na questão do pegar com o digital. Bora pro vídeo hoje? Vamos lá! Na web pode? Na década de 1980, mais ou menos ali meados de 1990, para você ficar por dentro do que a sua banda predileta, do que aquilo que você gostava em relação à música, você tinha que madrugar na frente de uma banca de jornal. Porque era ali na banca de jornal que tinha as melhores revistas falando sobre música, dando aula sobre música. Era muito legal, era muito bacana e nós tínhamos revistas sensacionais. Tinha as revistas voltadas para música eletrônica, como a revista DJ Sound. Tinha as revistas que saíam das próprias emissoras de rádio, né? Então nós tínhamos a revista da Transamérica, as revistas da Rádio Jovem Pan, a própria revista MTV. Trigonometria. Agora, para calcular a base do triângulo isósceles, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Vou dar um exemplo aqui. Triângulo o quê? Não sei, pra que serve isso? De triângulo eu não sei. Eu sei que a professora é boa. Quero pizza! Ê, vamos ficar quieto que eu quero prender? CDF, você tá fazendo então no fundão? Sexo. Vem aí a revista que entende seus neurônios. Revista MTV. De tudo e muito. Então a banca de jornal era uma alegria para quem gostava e queria saber sobre música. Uma das revistas que eu mais lia nessa época era a revista Bis. Essa revista aí pegou uma época maravilhosa da música. Ela surgiu em 1985. Justamente nessa época a música nacional estava bombando, né? Tinha o Traje a Rigor, o Legião Urbana, os Titãs, o Kid Abelha, quem mais? É um montão de gente bacana que faz sucesso até hoje. E também tinha o Internacional ali, o auge da carreira do Michael Jackson, o pessoal do U2, tantas outras bandas que passaram e ficaram na capa da revista Bis. A revista Bis pode ser considerada um bracinho ali da revista Rolling Stones que nós temos até hoje lá nos States, nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, infelizmente, hoje a gente já não tem uma representante da música na questão de revistas. Aliás, revista acho que nem existe mais. A revista Bis durou de 1985 e foi até o ano de 2001. Graças ao sucesso da revista Bis, eles acabaram trazendo para o Brasil a MTV. Lembra da MTV? Aquela do Marcos Mion, aquela do Thunderbird, do João Gordo. Então, aquela MTV foi trazida para o Brasil justamente por conta da revista Bis e por conta do sucesso que essa revista fazia entre os jovens da época dos anos ali dourados, né? Entre 80 e 90. Outra coisa que tinha bastante numa banca de jornal era o quê? Era notícia sobre futebol. Eu mesmo sempre lia, desde criancinha, meu pai comprava o jornal Gazeta Esportiva. Esse Gazeta Esportiva, ele trazia assim as notícias principais dos times. Mano, era muito legal a escalação, tudo numa época em que não existia essa informação de coisa fácil, né? Não existia isso de forma fácil. Tanto é que o jogo passava num dia e você só ia saber de algumas notícias ali, algumas curiosidades, o dia depois, né? E eu me lembro quando o jornal Lance que deu as caras aqui em 1997. Por quê? Porque aí ele inovou em muitos aspectos. Chegou o Lance. São páginas e páginas de esporte, todas em cores. Lance, não perca nenhum. Sai todo dia. Uma que o jornal Lance meio que imitou assim o jornal Olé da Argentina. O jornal Lance, ele tinha um formato menor e também era com páginas coloridas. Um destaque especial aí para os jornais da época. Porque o meu Gazeta Esportiva que eu lia era em preto e branco, meu amigo. Já o jornal Lance, esse sim, vinha todo coloridinho, assim. Tinha um cheirinho tão gostoso. Já aquela turminha que gostava de cinema
ficava ligadão na revista 7. A revista 7 surgiu aqui no Brasil em 1987. A revista 7 trazia diversas reportagens falando dos filmes que iam surgir nos cinemas brasileiros. E antigamente demorava muito para um filme vir aqui para o Brasil. Um filme que era lançado nos Estados Unidos demorava até um ano para chegar aqui no Brasil. Então era tudo diferente. Então essas revistas, elas funcionavam, né? Você comprava a revista e tinha ali aquele cronograma dos filmes que ainda iam estrear nos cinemas. Hoje, com a rapidez da internet, tudo você fica sabendo de filmes que ainda estão sendo produzidos, né? A revista também trazia isso e como demorava para chegar aqui, você ficava sabendo tudo antes. O único problema da revista 7 é que ela era uma das revistas mais caras que existiam em uma banca de jornal. Na web pode? E como eu disse, ela surgiu lá em 1987 e até que ela durou bastante. Ela durou até o ano de 2010. Depois ninguém mais ouviu falar da revista 7. A banca de jornal também misturava muita coisa, né? Tudo, né? Desde quadrinhos, revistas em quadrinhos da Turma da Mônica, até revistas adultas. Se é que você me entende. Celebridades sem roupas era comum ficar do lado de revistas de receita. Era tudo uma coisa só. E olha que tinha para todos os gostos, né? Desde as mais pesadas, que eram aquelas revistas que tinham historinhas em quadrinhos mais adulta, com fotos mesmo de personagens reais ali, e você sabe que o assunto principal era a safanagem. É lógico, eram considerados as fotonovelas. Já existiu isso, acredite. Qual que era o tema dessas fotonovelas adultas? Claro, você sabia, né? Qual que era o tema. Então tá bom. Uma das revistas que foi as mais vendidas de todos os tempos em qualquer banca de jornal sempre foi a Playboy. A Playboy tinha como missão tirar a roupa de quem ficava famoso. Tipo assim, se aparecia alguma mulher que ficava famosa dentro de um período, pode ter certeza que ela ia tirar a roupa para Playboy. Isso era fato. Justamente por conta disso surgiram grandes nomes, né, que a gente nem imaginava ou imaginou um dia que elas já ficaram peladas em capas de revista. Agora, coisa de tirar roupa não era só de mulher, não. O pessoal também teve uma época que tirou a roupa de homens famosos. Surgiu a G Magazine, você lembra? A G Magazine era de 1997. Ela era como se fosse uma Playboy voltada para tirar a roupa de homem, como eu já disse. E a lista de pessoas famosas que tiraram a roupa na G Magazine é grande, viu? Ó, tem o Alexandre Frota, o Matheus Carriere. O Matheus Carriere é famoso? É, famoso. Matheus Carriere, o Roger do Traje a Rigor, o jogador Vampeta. Eu fico imaginando quem é que quer ver o Vampeta pelado, mas enfim. O jogador Vampeta e também o cantor latino. Esse eu não sabia, não. O cantor latino também já tirou a roupa para a revista Playboy, né? O slogan da revista era Me Leva. A G Magazine até tinha uma boa saída de vendas, viu? Ela chegou a vender mais de 180 mil exemplares mensais, assim, ela se manteve bem durante um período. Mas se a sua coisa não era ver homens pelados nem mulheres peladas, era jogar videogame, a banca de jornal então tinha um monte de coisa bacana. Quer ver? De 1980 até 2000, os gamers ficavam sabendo dos lançamentos de jogos, de dicas, né, para passar fases em determinados jogos, tudo através da revista. E eles só conseguiam essas revistas nas bancas de jornal. O sucesso dessas revistas foi tão grande por um período assim, que os consoles começaram a notar que era uma boa, era uma jogada legal ter as suas próprias revistas falando dos jogos voltados para os consoles. Foi daí que surgiu a revista Nintendo, foi daí que surgiu a revista PlayStation. Eu fui assinante da revista PlayStation, para você ver que nível que eu cheguei. Mas eu não sabia, mas eu gostava muito da revista PlayStation. Mas acho que a mais famosa revista de games era a Ação Games, né? Que aí ela falava de todos os jogos, de todos os consoles, falava também dos jogos para PC. Era uma das revistas mais maravilhosas de todos os tempos, que deveria ter um site bom, mas a Ação Games simplesmente implodiu, sumiu. Não tem nada falando mais da Ação Games, essa revista que, na minha opinião, foi tão importante para quem gosta de jogar videogame.
Portanto, eu chego à conclusão que nós, no passado, tínhamos um portal. Sim, um portal que era a banca de jornal. Você entrava ali na banca de jornal, você conseguia encontrar o que você queria. Ou era a revista em quadrinhos, ou revista de safanagem, ou revista de mulher pelada famosa, de homem pelado famoso, de games, de culinária. Cara, era um lugar maravilhoso, era um lugar de autoconhecimento que você comprava, lia e ficava sabendo até muitas vezes na frente de muita gente, você ficava sabendo primeiro, ou seja, era uma coisa maravilhosa. Eu sempre amei as bancas de jornais. Hoje elas estão bem diferentes, parece quase um mercadinho, vende de tudo, vende bala, vende bolsa, vende tudo que você imaginar lá, vende eletrônico, né? Então perdeu um pouquinho as características, mas, obviamente, para elas não morrerem, porque por conta da internet as revistas deixaram de ter importância, algumas desapareceram, e aí as bancas de jornais, os donos das bancas de jornais tiveram que, né, verificar aí o que podia fazer, e eles conseguiram aí fazer daquele espaço uma pequena vendinha, que vende de tudo, né? Até jogo do bicho. Eu conheço uma banca de jornal que o cara vende jogo do bicho. Pode não, você vai preso, mano. Será que eu esqueci alguma coisa, hein? Será que eu esqueci alguma revista que marcou a sua geração, que marcou a minha geração? Se eu esqueci, escreve aí nos comentários. Agora é a hora de você escrever nos comentários. Fala, pô, você esqueceu de falar daquela revista. Pô, no meu tempo a banca de jornal vendia isso, vendia aquilo. Então coloca aqui nos comentários, dê a sua opinião sobre este assunto de muita relevância e que me deixou cheio de saudades, meu amigo. Eu sou o Márcio Roberto e esse aqui é o Na Web Pod. Fica aí o meu convite para você fazer a sua inscrição aqui em nosso canal. Para fazer a inscrição você não paga nada, né? Então aproveita, fica por dentro aí dos mais diversos assuntos e a gente lança vídeos aí quase que diariamente. De vez em quando a gente lança um vídeo e aí você fica trocando ideia, fica debatendo sobre os assuntos que a gente coloca aqui, tá bom? A gente fala de música, fala de cinema, fala de curiosidades em geral, então vale a pena sim. Deixa aí o seu curtir no vídeo e faz a sua inscrição em nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, brigadão, hein? Até o próximo!